Meu nome agora é a Yasmin Marfi. Eu era Linda Marfi até 25 anos atrás. Minha infância, Alhandulillah, foi muito tranquila, muito. Uma família amorosa, pais carinhosos que achavam que criar seus filhos para acreditar em Deus e conhecer o cristianismo era a coisa mais importante. Então eles se mudaram para uma área no interior onde havia uma escola de convento e ambos começaram a trabalhar para conseguir dinheiro para pagar uma escola particular de convento para os filhos. E isso foi a melhor coisa. Olhando para trás agora, foi a melhor coisa que eles poderiam ter me dado em termos de educação. Na escola, aprendi no Novo Testamento que, pouco antes de Jesus voltar para o paraíso, ele se encontrou com todos os seus discípulos no jardim e disse a eles: Eu não posso ficar com vocês. Eu preciso voltar. E eles disseram: Não, nós precisamos de você aqui. Tem tanta coisa acontecendo. Precisamos de você conosco. Precisamos da sua força. Ele disse: Eu não posso ficar. Eu vim por vocês. Eu vim por vocês. E se eu não for, aquele que vem depois de mim não pode vir, e ele virá por toda a humanidade. Aí eu fiquei pensando: quem é esse que vem depois dele? Que ele precisa voltar para Deus para que esse outro possa vir? Perguntei para minha professora, falei: quem é esse de quem Jesus está falando, que vai vir depois dele? Ela ficou nervosa e, de início, não me respondeu. Perguntei de novo: mas quem é? Quem é essa pessoa? Claramente falando de alguém. Ela disse: Ah, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem depois dele. E eu disse: Bem, o que ele vai fazer, esse Espírito Santo? O que o Espírito Santo vai fazer? Porque Jesus disse: Eu vim para vocês, a tribo de Israel, e aquele que vem depois está vindo para toda a humanidade. Então, o que ele? Como o Espírito Santo vai fazer alguma coisa? E a resposta que recebi foi: não faça perguntas. E acho que foi nesse momento. Foi nesse momento. Eu ainda mantinha minha fé em Deus e percebi que o que me restava era realmente a criação dele. Eu queria ser. Eu amava árvores, amava plantas, amava grama, amava o verde. Eu amava remédios naturais. Eu amava alimentos naturais, alimentos orgânicos, cuidar dos animais, tomar conta dos animais. E acho que é por isso que eu me mudei para um lugar como este, onde havia apenas um pequeno jardim, mas que me lembrava, quando eu saía, de agradecer a Deus por sua bela criação. Minhas crenças estavam mais relacionadas à igualdade dos seres humanos, à liberdade dos seres humanos e aos direitos dos seres humanos. Essas eram realmente as coisas que, eu acho, eram as minhas crenças na época. Minha impressão sobre o Islã era nenhuma. Crescendo no interior da Inglaterra, eu nunca ouvi o termo muçulmano, nunca ouvi a palavra Islã, não sabia nada, nunca ouvi falar do Alcorão, não sabia nada sobre o Islã. Então, literalmente, eu era uma página em branco. E, na verdade, embora eu estivesse ensinando muçulmanos em determinado momento, as crianças na sala de aula, eu não sabia a diferença entre muçulmanos e Sikh hinduísmo. Na verdade, eu achava que eles eram um ramo do hinduísmo. Acho que naquela época, os muçulmanos não estavam se dando a conhecer. Eles viviam tranquilamente na Inglaterra, tranquilamente em suas pequenas comunidades e nós não sabíamos de nada, não estávamos ouvindo nada. Na verdade, a única, olhando para trás, o único contato real que tive com o islamismo foi assistindo ao noticiário e vendo o Ayatollah Khomeini no noticiário e sentado, olhando para esse homem maravilhoso e tentando querer saber mais sobre ele.
Minha filha tinha 2 anos e eu estava nos meus, meados dos 30 anos, eu não era uma cristã praticante, não era cristã há muitos anos. E enquanto eu dava um beijo de boa noite na minha filha, eu disse: Deus te abençoe, como minha mãe fazia, e de repente me veio um grande medo, um grande choque. Ela não vai saber quem é Deus por quê? Como ela vai saber quem é Deus se eu não posso criá-la assim? Eu não sou cristã, não tenho religião. Então eu fiquei realmente assustada de que ela não soubesse quem era Deus crescendo nesta sociedade. E eu me vi, caí de joelhos, minhas mãos se ergueram para o alto e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. E eu me peguei dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está aí, sei que é o Criador, mas não sei mais nada sobre o Senhor. Por favor, envie alguém que possa me ensinar a verdade. Era por volta de 1989 e na minha casa morávamos eu, minha filhinha e uma jovem, uma garota de 17 anos de Astorn que estava morando comigo, e ela tinha alguns amigos e, numa noite, ela trouxe alguns desses amigos para minha casa e um jovem que eles conheciam, e estávamos todos sentados no chão ouvindo música e conversando, e ele nos contou que era muçulmano. E todos nós rimos e dissemos: Como assim você é muçulmano? Você é negro. Não existem muçulmanos negros. Sabe, você é jamaicano. E ele disse: Agora vou ter que explicar para vocês o que é ser muçulmano. E ele começou a falar. E eu não sei o que foi que ele disse, e ele também não se lembra do que disse, e nem meus amigos que estavam lá, mas seja lá o que for que ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala abriu meu coração, minha mente e meu espírito para saber que aquilo era a verdade e era a resposta à oração que eu tinha feito ao lado da cama da minha filha. E esse foi o começo. Foi um começo, a porta estava aberta, e eu sabia que agora precisava ir descobrir sobre o Islã. Agora que eu tinha chegado à porta do Islã, eu precisava dar os passos para dentro. Quando comecei a ler o Alcorão Sagrado, percebi que aquilo em que eu já acreditava desde meus tempos como cristão lendo a Bíblia, eu reconheci essa mesma verdade ali no Alcorão, só que dessa vez era mais profunda. Eu reconheci as histórias dos profetas. Eu reconheci ela falando conosco sobre sua mensagem, sobre a mensagem que ele deu aos seus profetas, sobre a mensagem sendo transmitida ao povo da época dos profetas e a reação deles. Eu fui procurei em todas as mesquitas da minha região por livros e, mashallah, as mesquitas me deram livros diferentes. E eu sentava e lia, passava por eles, lia todos, e percebi que havia um livro ao qual eu sempre voltava. Eu conseguia sentar no meu sofá, relaxar, me sentir em paz, em sintonia e entender o que estava sendo dito. E foi esse livro que, na verdade, foi ele que trouxe o Alcorão à vida para mim. Me fez sentir que é assim que se deve ser muçulmano. E eu percebi que o que estava escrito nesse livro realmente me mostrava como viver minha vida de acordo com o Alcorão, coisa que os outros livros não faziam. E quando olhei para o livro, descobri que eram os escritos e ensinamentos do Imã Jafar as-Sadiq, e eu não sabia quem ele era. E ele poderia ser alguém dos dias de hoje. Mas então li no início do livro que o Imã Jafar era o tataraneto do próprio santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, e isso teve um impacto grande e poderoso em mim. Eu ainda não sabia o que isso significaria para mim, mas o poder de saber que esse livro, que fazia mais sentido para mim, fazia mais sentido, dava vida ao Islã, era isso que eu iria pesquisar e descobrir mais sobre, através desse próximo passo.
Quando você lê no Alcorão sobre o que Allah nos diz sobre sua criação e percebe que tudo se encaixa, tudo faz parte de um todo, e não é só você olha para tudo o que Allah nos diz, tudo, o sol, a água, a raiz, tudo faz parte do seu desígnio. E esse nome, porque eu sabia que Allah era o Criador, mas quando Allah me mostrou que seu nome era Al-Muzawwir, o designer, foi isso que realmente me impactou profundamente, porque era isso que eu estava vendo, era isso que estávamos vendo na criação, o design, e que aquele que fez esse design não poderia ter surgido apenas por acaso, apenas por isso encontrar aquilo e aquilo se juntar com isso. O design, quanto mais você observa a criação de Allah, mais fundo você vai. Agora que eu tinha encontrado o Islã, eu me tornei muçulmano. Eu disse minha shahada em 1989. Eu tive que mudar completamente. Eu tive que aprender, tive que reaprender como viver minha vida. Eu achei que seria difícil. Eu pensei, eu vou ter que mudar tanta coisa em mim, vou ser uma pessoa totalmente diferente. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que eu me tornei mais eu mesma do que tinha sido desde que era uma garotinha. Disseram-me que eu precisava fazer minha shahada, dizer as palavras de crença em Allah e em seu profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, e fui procurar uma mesquita. Fui procurar uma mesquita onde eu pudesse fazer minha shahada. Fui à mesquita local na Green Street, perto do estádio do West Ham Futebol Clube. Pedi para ver o sheik. E o sheik saiu e disse: mulheres não são permitidas. O que eu estava pedindo, eu disse a ele: não, eu quero me tornar muçulmana, mas acho que ele não entendeu o que eu estava dizendo. Mas, alhamdulillah, havia um garotinho ao meu lado esperando pela aula de Alcorão, e ele puxou meu casaco e disse: não se preocupe, não pergunte a ele, pergunte a ele, moça. Eu vou encontrar alguém para você. E ele entrou e trouxe um irmão para fora, e eu disse a esse irmão que queria abraçar o Islã. Fomos para dentro da mesquita e eu me sentei no chão, e o sheik veio e sentou do outro lado da cortina. Disseram-me para repetir as palavras La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quando eu disse essas palavras, senti um alívio completo. Eu apenas fiquei sentada ali com um grande sorriso no rosto e senti, finalmente estou em casa. Acho que a primeira coisa interessante, realmente interessante, que descobri foi a razão e a lógica que o Islã me apresentou, que, novamente, era algo importante para mim enquanto jovem crescendo, a razão e a lógica, e debater pela primeira vez. O Islã estava me mostrando, estava respondendo todas as minhas perguntas sobre o que era verdade, sobre as grandes questões de igualdade, igualdade entre os seres humanos, sem superioridade, sem inferioridade, todos iguais, ninguém melhor, ninguém pior, todos iguais, homens e mulheres iguais, e até mesmo direitos para os animais. E essa era a resposta. Desde a minha conversão ao Islã, não preciso mais refletir e fazer as perguntas que eu costumava fazer quando era estudante, aquelas perguntas que me tiravam o sono noite e dia, e lendo, que eram: quem sou eu e o que é a realidade? Essas eram as perguntas que circulavam entre todos da minha faixa etária, era o que estava acontecendo naquela época. Estava nos versos, estava nas músicas, estava na música da época. Para onde estou indo? Qual é o sentido da vida? Quem sou eu? Existe um Deus? Todas essas perguntas agora que tenho o Islã, estou em paz. Não preciso mais fazer essas perguntas porque sei as respostas para todas elas e agora tenho paz interior. Gosto das práticas islâmicas. Eu
Eu nunca tinha pensado nisso antes, P, porque acho que, à medida que você começa a aprender e colocar o Islã em prática, você vai se sentindo mais à vontade com isso. Você encontra paz dentro de si mesmo. Então, não sei se é aproveitar, acho que sim, porque você está em paz. Não existem mais sentimentos ruins. Não há preocupações, nem ansiedades, porque você sabe que o que está fazendo é certo. Engraçado, o hijab é algo realmente prazeroso porque, como mulher, você pode ser igual aos homens. O hijab traz igualdade para as mulheres. E eu acho mesmo que, isso é algo de que eu gosto. Meus versículos favoritos do Alcorão, acho que começam com a primeira vez que abri o Alcorão sagrado e olhei, sem saber o que esperar, e li. Ó Senhor, aumenta meu conhecimento. Só essas poucas palavras, olhando para essas poucas palavras, ó Senhor, aumenta meu conhecimento, já diziam tanto e ao mesmo tempo abriam tantas possibilidades. E o que isso fez foi responder à minha súplica que fiz quando pedi a Allah: guia-me para a verdade. Allah diz para refletirmos sobre as coisas, sobre a criação dele e sobre o que ele nos deu. Também, eu acho as histórias dos diferentes profetas fascinantes e como não são apenas histórias sobre eles e suas vidas, mas servem para que a gente aprenda, para aprendermos sobre comportamento, sobre desenvolvimento. Cada profeta, a história de cada profeta tem muito para nos ensinar. Meu conselho para as pessoas que são céticas em relação ao Islã seria fazer perguntas, ir atrás e descobrir por si mesmas. Não aceite simplesmente como verdade a imagem que estão te passando sobre o Islã, como se fosse a realidade. Você precisa ir atrás e descobrir. Leia livros. Pergunte aos muçulmanos. Acho que hoje em dia as pessoas estão recebendo uma impressão totalmente errada do que o Islã realmente é. Elas veem como se fosse algum tipo de autoridade política ou sistema político. Existe um lado político no Islã porque, afinal, você precisa viver, precisa ter algum sistema político. Mas não tem nada a ver com o que está sendo mostrado para as pessoas hoje em dia. Isso é uma completa mentira. O que me inspirou no profeta Muhammad foi a força, sua força interior, além da força física e exterior, mas principalmente sua força interior e propósito desde o início, e sua confiança, sua aceitação. Quando Allah, Subhanahu wa Ta'ala, enviou Gabriel ao profeta pela primeira vez, a reação dele foi incrível. Mesmo com uma experiência tão extraordinária, ele se manteve firme. Ele se manteve firme e correu imediatamente para sua esposa, para compartilhar com ela o que havia acontecido. A partir daí, ele teve que enfrentar a intolerância, a raiva, a agressividade, a luta contra as pessoas que não queriam saber da verdade que ele estava trazendo. Eles eram contra a verdade que ele trazia, e ele teve que se levantar, ser forte, não ceder, não vacilar, e basicamente ele nunca se abalou, nunca vacilou. Tudo o que Allah lhe dizia, ele fazia. Tudo o que Allah mandava ele fazer, ele fazia. E o caráter dele era lindo. O caráter dele era absolutamente lindo. Ele era confiável. Ele era conhecido como o mais confiável de todos. Allah diz no Alcorão, sabe, ele era a criação mais perfeita, e esse é o exemplo para nós, esse é o exemplo que devemos seguir, aquilo que... E o conhecimento que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. Ninguém tinha esse conhecimento antes. Ele era tão evoluído, que só ele podia receber isso. Nós, pessoas comuns,
não conseguiríamos lidar com esse conhecimento. Tinha que vir através de alguém como ele, para que pudesse ser transmitido para nós. Então ele era um ser humano tão altamente desenvolvido, mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, que foi capaz de aceitar o conhecimento que Allah estava enviando para toda a sua criação.